Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o livro de Deuteronômio, um dos livros da Bíblia, e estamos no capítulo 17 deste mesmo livro. Se você nos tem acompanhado nos programas que nós temos feito, certamente está interessado em olhar para estes textos connosco. Temos tirado muitas lições da Bíblia acerca de como nós devemos conduzir a nossa vida no nosso dia-a-dia aqui enquanto nós estamos. Nós vamos ver neste capítulo 17 do livro de Deuteronômio e capítulo 18 algumas normas que vão orientar o ofício do rei, do profeta e do sacerdote. Eram três ofícios ou profissões ou cargos, podemos dizer assim, que eram extremamente importantes na sociedade israelita e em qualquer sociedade também. Vemos como Deus de alguma maneira queria continuar a dirigir o governo do seu povo. E por essa razão ele vai deixar orientações muito claras acerca destes ofícios que deveriam governar a nação de Israel. Podemos dizer também que Jesus Cristo foi aquele que encerrou em si mesmo estes três ofícios: ofício do profeta, ofício de sacerdote e ofício de rei. Certamente, se você está lembrado da vida de Jesus, há de reconhecer em Jesus estas três áreas na sua vida. Mas nós vamos começar a ler o livro de Deuteronômio, capítulo 17, verso 1. Se você tiver a sua Bíblia à mão, abra por favor connosco e vamos juntos compartilhar estes textos da Palavra de Deus. Diz assim: Não deves oferecer em sacrifício ao Senhor teu Deus um touro ou qualquer animal que tenha defeito, porque isso seria abominável para o Senhor teu Deus. Vamos começar a olhar para este capítulo olhando por esta primeira premissa, de que aquilo que nós oferecemos a Deus deve ser algo valioso para nós. Este capítulo aqui começa por esta perspectiva. Os judeus tinham este hábito de oferecer animais ao Senhor. Esse animal deveria ser um animal sem qualquer defeito. Mas por que é que Deus alerta para esta situação? Será que haveria alguma pessoa capaz de oferecer a Deus um animal com defeito? Eu creio bem que sim. E é por isso mesmo que Deus fala aqui sobre este assunto. Deus conhece o coração do homem e por essa razão Deus proíbe logo tal prática. Apesar, no entanto, desta proibição tão clara que Deus deixa aqui, muitos judeus agiam desta forma. Apresentavam a Deus aquilo que eram as suas sobras. Aquilo que já não prestava para mais nada, então era oferecido a Deus. Tanto é assim que no Velho Testamento ainda, no livro de Malaquias, Deus fala acerca desta atitude que o povo tinha, de dar a Deus as suas sobras. Eu creio que o povo de Israel não é muito diferente de você e de mim. Por vezes nós fazemos a mesma coisa. Hoje já não oferecemos animais em sacrifício porque Cristo Jesus é o único sacrifício válido e perfeito que nos pode dar esse relacionamento com Deus, essa vida eterna com Deus. Mas ao mesmo tempo, se calhar nós temos a mesma atitude quando nos aproximamos da igreja para ir à missa ou para ir ao culto. Nós se calhar vamos com essa atitude. Bem, se eu tiver tempo, então domingo estou na igreja. Mas se eu não tiver tempo, então já não estou. Ou seja, eu dou as sobras do meu tempo a Deus. Aquilo que eu faço é mais importante do que eu estar a prestar culto, homenagem, honrar a Deus. Se eu tiver tempo no final do dia, talvez leia a Bíblia. Se eu tiver tempo no final do dia, talvez eu tenha tempo para orar. E então, dessa forma, nós vamos dando as nossas sobras do nosso tempo a Deus. Talvez nós, se calhar, não fazemos isso com o nosso tempo. Mas com as nossas ofertas, se vamos lá, damos umas moedinhas que estão no nosso bolso e as sobras, então damos. Mas de facto há um projeto em que nós acreditamos que vem de Deus e Deus nos pede para nós nos envolvermos do fundo do nosso coração, se calhar aí já temos mais dúvidas. Então a nossa vida muitas vezes não é muito diferente desta vida dos israelitas aqui. E Deus alerta que a nossa relação com Deus não pode ser com as sobras.
Por vezes nós, de facto, não praticamos aquilo que Jesus nos desafiou a fazer. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Com essa frase, Deus inclui uma promessa. Ele diz que se nós fizermos isso, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Só que às vezes nós queremos todas as outras coisas, que elas nos sejam acrescentadas, mas não queremos buscar de forma alguma, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos provavelmente que mudar a nossa mentalidade. Temos que mudar a nossa atitude. Quanto ao tempo que investimos, quanto à forma como nos comportamos, o tempo que estamos no culto ou na missa, como é que está o nosso coração nesse momento? Vamos lá simplesmente para marcar ponto? Ou vamos lá de todo o coração para prestar homenagem, honra e culto ao nosso Deus? É exatamente aí, no nosso coração, que se mede a atitude com que fazemos as coisas. E só você e Deus sabem exatamente com que atitude você está quando faz determinadas coisas. Deus não precisa de nós. Aliás, a definição de Deus é exatamente essa. Ele é um ser que em si mesmo tem todos os recursos, por isso Ele é Deus. Ele não precisa de nossos bens, não precisa do nosso dinheiro, não precisa do nosso tempo para nada. No entanto, a nossa atitude com que nós oferecemos a Deus as coisas, essa é pesada. Deus olha para ela. Por isso devemos dar a Deus aquilo que nós consideramos como valioso. Dar a Deus as nossas sobras, dar a Deus aquilo que já não presta para mais ninguém, de facto é algo que não deveria estar nas nossas atitudes. O povo de Israel tinha isso e por isso Deus faz esta advertência séria à nação de Israel. Mas o texto continua no verso 2, capítulo 17 do livro de Deuteronômio, a dizer: se numa das cidades que o Senhor te vai dar, acontecer que um homem ou uma mulher transgredir a aliança do Senhor, fazendo aquilo que é desagradável ao Senhor, indo adorar outros deuses e inclinando-se diante deles ou diante do sol ou da lua ou de qualquer dos astros, coisa que eu proibi, se alguém te vier informar e se ouvir falar disso, procura investigar bem a questão. Se verificares que realmente foi verdade, o que alguém no teu país cometeu uma coisa tão abominável, leva essa pessoa, seja homem ou mulher, ao tribunal da tua cidade e que seja condenado a morrer apedrejado. Mas só deve haver condenação à morte com base nas declarações de 2 ou 3 testemunhas e não de uma só. Aqui este texto talvez para si e para mim é assim um texto bastante forte. Nós vivemos numa sociedade em que consideramos que a pena de morte de facto não é adequada. No entanto, aqui temos de olhar mais uma vez para o contexto histórico, cultural e acima de tudo para o princípio que Deus nos quer ensinar. Vemos aqui mais uma vez que aqui se trata de um povo que está a chegar a uma terra onde a idolatria era generalizada. Os outros povos que habitavam por ali tinham essas práticas de adoração ao sol, à lua, aos astros, e não só adoração como oferta de sacrifícios humanos a essas entidades. E por essa razão Deus diz, vocês têm que viver uma vida completamente separada dessas práticas. Não podem entregar os vossos filhos e as vossas filhas em sacrifício a essas entidades, supostamente a esses deuses. Por essa razão, Deus é muito severo para com quem tem práticas desse género. Então Deus mostra claramente que tem de haver uma distinção entre o povo de Deus e aqueles que seguem e oferecem sacrifícios humanos. O povo de Deus tem de ser separado dessa situação. Mas mesmo esta atitude bastante drástica da parte de Deus deve ser uma atitude com base em declarações de pelo menos 2 a 3 testemunhas. E isto é um ênfase bastante importante. Nós, mais uma vez, temos que relembrar que aquela sociedade e aquelas sociedades daquela época eram sociedades bastante sanguinárias, onde a justiça era feita por mãos próprias. As pessoas faziam a sua própria justiça. E o que Deus está aqui a dizer é o tribunal tem de ser um tribunal justo. Não pode ser só uma pessoa a testemunhar de alguém, pois ela assim pode querer vingar-se e então estariam a condenar um inocente. Deus não quer que haja inocentes a serem condenados, de forma alguma. Por essa razão, a acusação deveria ser bem fundamentada, tinha de haver provas contundentes para que essa pessoa pudesse então ser julgada de uma forma correta e justa.
Essa era a preocupação na realidade de Deus. Mas também, ao mesmo tempo, Ele nos alerta para essas práticas que não conduzem a Deus. E nós vivemos numa sociedade cristã. Uma sociedade em que 98% da população se afirma cristã. No entanto, nós verificamos que talvez muitos desses que se dizem cristãos procuram seguir as orientações do Sol, da Lua, dos astros, como diz aqui este texto. E isso não deveria de acontecer naqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo. Nós não podemos, nem a título de brincadeira, andar a procurar orientação nos astros, a saber se os astros estão favoráveis ou não estão favoráveis à nossa vida. Um cristão que realmente segue a Jesus Cristo deve pautar a sua vida pela palavra de Deus e não pela orientação dos astros. Eu espero que você ouça aquilo que Deus está a querer falar consigo. E se você é um cristão realmente que entrega a sua vida a Cristo, que quer seguir a Deus, ouça aquilo que a palavra de Deus lhe está a falar neste momento. E possa, então, a partir de agora, conduzir a sua vida de uma forma talvez diferente daquela que você conduziu até agora. Hoje em dia, saem orientações dos astros em qualquer revista, em qualquer jornal, e aparece lá aquilo que habitualmente nós chamamos de horóscopo. Então, atenção àquilo que Deus está a dizer aqui na sua palavra sobre esse assunto. E você toma a decisão que deve tomar na sua vida para conformar a sua vida àquilo que a palavra de Deus lhe ensina. O verso 8 do capítulo 17, aqui do livro de Deuteronômio, diz assim: Se aparecer para julgamento na tua cidade um caso de morte, ou uma queixa por maus tratos corporais, ou outra questão que não sejas capaz de resolver, deves dirigir-te ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido. Vai ter com os sacerdotes levitas e o juiz que estiver nessa altura. Consulta-os sobre o assunto e eles te indicarão a solução a dar. Deves seguir exatamente as instruções que eles te derem, pois estão no lugar que o Senhor escolheu. Põe em prática tudo o que te disserem. Vemos aqui que, mais uma vez, Deus tem a preocupação de que os julgamentos sejam feitos com o máximo de cuidado possível. A lei não deixava passar absolutamente nada. Se houvesse um caso difícil a ser resolvido, eles deveriam recorrer, podemos dizer assim, ao Supremo Tribunal, a um Supremo Juízo. E isso deveria então trazer luz à situação que estava a decorrer. Deus não queria que acontecessem injustiças no meio do seu povo. O verso 14 diz: Quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te vai dar, quando tomares posse dela e nela te instalares, vais querer ter um rei, tal como os outros povos que estiverem à tua volta. Mas deves estabelecer como teu rei um dos teus compatriotas que o Senhor teu Deus escolher. De maneira nenhuma deves pôr como teu rei um estrangeiro que o Senhor não escolheu. Só aqui neste capítulo 18 é que nós vamos encontrar então as normas para o rei e para os profetas. Porém, já aqui neste verso 17 do capítulo 17, encontramos Deus a falar acerca de que o povo iria desejar ter um rei para governar a nação de Israel. Deus conhece todas as coisas e ainda antes que o povo chegasse ao ponto de pedir um rei, Deus já sabia o que iria acontecer. Mas voltando aqui, o verso 16 nos diz: de qualquer modo, o rei não deve preocupar-se em ter muitos cavalos, nem mandar gente ao Egito para conseguirem mais cavalos, porque o Senhor disse que nunca mais caminhassem em direção ao Egito. Também não deve ter muitas mulheres, para não correr o risco de se desencaminhar, nem deve acumular para si prata e muito ouro. Vemos aqui que Deus está preocupado, acima de tudo, que os reis sejam pessoas com o coração na sua missão. Sejam pessoas preocupadas, no fundo, com o povo, não tanto com o seu tesouro, com aquilo que eles devem ter. E aqui o que Deus está a colocar são questões visíveis, no fundo, da integridade do coração do rei. Se ele só preocupasse com ter ouro, prata, se ele só se preocupasse com ter mulheres, ter cavalos, carros e etc., então isso mostrava de facto o coração deste rei. E ele não estaria preocupado com o seu povo. Para que isso acontecesse, ele teria de aumentar os impostos ao povo. Então Deus adverte logo qual deve ser os limites para que o rei possa governar. Quais são os critérios que o povo deve ter para avaliar se o seu rei é ou não um rei capaz, um rei que está a dirigir a nação como deve ser.
Então esta era a atitude que o povo deveria ter ao olhar para o seu rei. O verso 18 diz: "E quando ele estiver instalado no seu trono real, deve mandar fazer uma cópia desta lei, copiada do original, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Deve tê-la sempre consigo, para a ler durante toda a sua vida, para aprender a respeitar o Senhor seu Deus e cumprir tudo o que está nela escrito e pôr em prática todos estes preceitos. Não deve sentir-se mais importante que os seus compatriotas, nem desviar-se para um lado ou para o outro. Desta maneira, tanto ele como os seus sucessores terão um longo reinado à frente do povo de Israel." Notamos aqui que Deus, mais uma vez, vai preocupar-se em que o rei tenha um coração segundo a sua palavra. Se preocupe que o povo viva dentro das normas que Deus estabeleceu. Deus sabia que as suas normas, de facto, eram normas em termos sociais bastante mais avançadas que qualquer outro povo ali nas redondezas. E o rei, como o primeiro guardião dessa ordem social, dessa ordem vigente, ele deveria ser o primeiro a conhecer profundamente essas leis. Por essa razão, ele devia fazer uma lei para ele ter diante de si constantemente, para que ele se lembrasse constantemente dos princípios que devem governar o povo de Israel. Nós chegamos agora ao capítulo 18 do livro de Deuteronômio. E o verso 1 diz: "Todos os membros da tribo de Levi, quer sejam sacerdotes, quer sejam simples levitas, não terão parte na distribuição da terra com o resto do povo de Israel. Devem alimentar-se das ofertas feitas ao Senhor e do que lhe pertence. Eles não têm herança como têm os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, como lhes prometeu." Aqui temos uma orientação para aqueles que trabalhavam no tabernáculo a tempo inteiro, podemos dizer assim. Eles estavam dedicados a esta tarefa. E então eles não deveriam ter terras, não deveriam ter casas, a sua preocupação também não deveria ser de ordem material. Eles eram os guias espirituais, podemos dizer assim, usando esta expressão, para conduzir o povo de Israel a uma intimidade mais próxima de Deus. Por essa razão eles não deveriam estar preocupados com os seus bens materiais. O próprio Deus iria suprir esses bens materiais. E o povo, em obediência a Deus, deveria trazer até aquele lugar as suas ofertas para que os sacerdotes e os levitas, que estavam preocupados em cuidar espiritualmente do povo, tivessem também o seu próprio sustento, pois eles não iriam receber herança como os demais do povo. O verso 3 deste capítulo 18 diz assim: "Os sacerdotes têm direito a receber de todos os israelitas que forem oferecer um sacrifício, seja de bois, seja de qualquer outro animal, a espádua, as mandíbulas e o estômago." Então Deus define aqui qual era a parte que cabia a estes sacerdotes. Deus queria de facto cuidar dos sacerdotes. E não queria que eles vivessem na miséria ou a mendigar. Não, Deus estabelece de alguma forma um salário para estes sacerdotes poderem viver de uma forma digna, para que a sua família pudesse também viver de uma forma digna. Os sacerdotes normalmente eram casados e tinham filhos, e eles tinham que dar as condições à sua família para que ela pudesse viver de uma forma digna. É por isso que a palavra de Deus nos diz, a certa altura também, digno é o obreiro do seu salário. Isto é escrito pelo apóstolo Paulo. Devemos notar que Deus de facto separou esta tribo de Levi para estar a tempo inteiro a conduzir o povo a uma relação mais profunda com Deus. A sua preocupação principal era alimentar o povo espiritualmente e, ao mesmo tempo, trazer ao povo a reflexão acerca das verdades espirituais, ensinando os princípios de Deus para o seu dia-a-dia. O texto bíblico continua aqui no verso 9 a dizer: "Quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te vai dar, não te ponhas a fazer as coisas abomináveis que aqueles povos fazem. Que ninguém ofereça o seu filho ou sua filha em sacrifício aos deuses, queimando-os no fogo. Que ninguém pratique encantamentos, ou adivinhações, ou a magia, ou superstições. Que ninguém pratique feitiçaria, ou consulte os espíritos, ou procure visões, ou consulte os mortos. Todos os que praticarem essas coisas tornam-se abomináveis para o Senhor. E é por causa de tais abominações que o Senhor, vosso Deus, os expulsa da vossa frente." Aqui nós vemos de uma forma declarada aquilo que eu já tenho vindo a dizer vezes sem conta. Estes povos que habitavam aquelas regiões eram povos bastante sanguinários,
povos que nem tinham tanto em consideração os seus próprios filhos, ao ponto de sacrificarem os seus filhos e as suas filhas em altares. E Deus diz, isto não deve de acontecer com o meu povo. O meu povo deve se apartar deste tipo de práticas. Não devem oferecer os vossos filhos em sacrifícios. Assim como não devem viver à procura de prever o futuro, através de consultar os mortos, procurarem espíritos, isto e aquilo. O Deus de Israel mostra claramente que essas coisas são abominação aos seus olhos. E eu creio que nós, mais uma vez, na nossa nação, necessitamos de ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Eu creio que uma das razões pelas quais este livro de Deuteronômio é tão contestado é exatamente por causa destes princípios que ele ensina aqui. Jesus Cristo citou várias vezes este livro de Deuteronômio. E este capítulo 18 é sem dúvida um capítulo marcante para que nós entendamos qual deve ser a nossa atitude no nosso dia-a-dia. Quanto a consultar o futuro, quanto a consultar os mortos, quanto à questão de prever ou não prever o futuro e consultar os astros, isto e aquilo. Muitas vezes a superstição está no coração do nosso povo. E nós necessitamos, como povo cristão, olhar para a Bíblia, ver o que Deus diz sobre tais práticas. Eu quero desafiá-lo a que você olhe de facto para aquilo que a Bíblia nos ensina. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz ao escrever para Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1. Ele diz assim, ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, para obedecerem a espíritos enganadores e os ensinos de demónios. Nós devemos dar atenção a isso, pois nem todos aqueles que falam sobre determinados assuntos estão a falar em nome de Deus. Mesmo que por vezes se digam que vêm falar em nome de Deus, nós devemos olhar para aquilo que a Bíblia diz e ficar firmes na palavra de Deus. O verso 13 nos diz, tu deves ser honesto para com o Senhor teu Deus. Esses povos que vão ser desalojados da vossa frente dão ouvidos aos adivinhos e encantadores, mas a vocês o Senhor, o vosso Deus, não permite semelhante coisa. Aqui Deus deixa claramente uma advertência ao seu povo. Eles devem confiar inteiramente em Deus e devem ter uma relação íntima e profunda, única e exclusivamente com Deus. E este é o mesmo desafio que Deus deixa para si e para mim. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para este livro de Deuteronômio e tirar os ensinos profundos que ele tem para os nossos dias. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.